Bom, então, boa tarde. Obrigado, Nelson Mota, pela generosidade de dispensar uma hora do seu confinamento para conversar aqui com o público de Portugal. Vamos ter aqui o prazer de falar bastante sobre seu novo livro. Então, boa tarde, Nelson. Boa tarde a todos. Estamos aqui no coração de Ipanema, de frente para o mar, mas entre eu e o mar tem um vidro enorme que eu não posso passar. Olha que situação. Olha, eu para começar aqui, eu li o seu livro inteiro, tá? Eu li talvez com mais rapidez que eu gostaria de ler um capítulo por dia, mas eu tive que ler concentradamente para preparar aqui a conversa, tá? E uma coisa que eu até comentei no e-mail que eu mandei para você agora para confirmar a sessão é como tem Portugal ou como tem Lisboa no seu livro. Você reparou nisso quando estava escrevendo? Quando estava escrevendo, não, mas depois, quando li tudo junto, falei: olha que importância essa cidade tem na minha vida. É realmente meu segundo lar, porque no livro eu conto que a primeira vez que eu fui a Lisboa, com 19 anos, ali em 1963, no salazarismo, uma tristeza, uma outra cidade linda, limpíssima, mas as pessoas, eu vi como melancólico, achei que não tinha jovens na rua, era uma atmosfera melancólica, triste. E depois, outras vezes também, mas depois vim uma semana, 10 dias depois do 25 de abril. Então, foi mudança. Depois vim para a Expo, Portugal Europeu, eu acompanhei tudo, 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 tudo. E cada momento da minha vida está presente aí. A primeira vez que eu fui, eu tinha 19 anos, era um estudante de design, fui com meus pais numa viagem. Ouso dizer que tem mais de Lisboa no livro do que Nova York, o lugar que você morou durante, sei lá, quantos anos você morou em Nova York? Morei 8 anos em Nova York, mas eu prefiro Lisboa 1000 vezes, depois de ter morado em Nova York, né? Porque lá é muito intenso. E eu tive sorte também. Que é o tema do livro, que é o É tema do o livro de tema agora, do que é livro. o tema do livro. Eu morei em Nova York de 92 a 2000, ou seja, foi 2 governos Bill Clinton, país progredindo, país bombando a economia, tranquilo, não tinha guerra nenhuma, tinha uma besteirinha ali na Bósnia, só mais nada. Com o Bill Clinton, que não e coincidiu com o boom da TI, né, da tecnologia da informação. E, logicamente, Nova York, como estava nessa posição de prosperidade, de vanguarda, tudo, primeiro chegaram as Nova York, as novidades tecnológicas chegavam primeiro a Nova York. Logo que eu me mudei para lá, já tinha internet em 92, muitos amigos meus, brasileiros e europeus, não sabiam nem o que era internet. Então, dei essa sorte, peguei toda essa evolução, esperava cada sábado, se ia nas lojas de tecnologia para ver as novidades da semana. Então, era uma intensidade e uma coisa. E para pessoas da minha geração, eu tenho 76 anos, esse mundo, o mundo digital é adverso, né? Pessoas totalmente passaram a vida inteira praticamente analógicas, né? Eu também comecei em 87, ali 88, que eu tive o meu primeiro laptop. Então, eu me viro bem, não é? E aproveito muito, porque vocês imaginam, para uma pessoa que durante a minha vida inteira eu me dediquei à música. Tá, é calor no Rio, com licença. Está em casa.
quando uma pessoa que ama música, filmes, artes gráficas, ilustrações, tudo isso, você encontrar tudo isso numa tela só, nem o sonho mais delirante poderia imaginar de ter acesso a uma máquina maravilhosa dessa, que eu ouço a música que eu quiser, vejo o filme que eu quiser, a hora que eu quiser, falo com quem quiser, tudo de graça. Isso, Você já fez alguma parceria já via louco, Zoom? né? Hã? Já fez alguma parceria via Zoom? Já ficou ouvindo uma melodia do Parceria mar, escrevendo a de letra? música, de letra? Não, eu fiz agora, fiz duas letras para Martinália. Um disco, não, são versões de clássicos R&B americanos, da Roberta Flack e do Babyface, que ela queria gravar, eu adoro ela e fiz. Mas foi tudo ali por celular, né? Não preciso muito ver. Eu me expresso melhor por escrito do que falando. Ok. Vamos falar um pouquinho aqui do livro, então. Vamos falar então da sorte. Explica para o povo aqui essa tese que você queria. Tem várias teses em volta da sorte no livro, na verdade, né? Mas tem algumas mais importantes. Olha, o ponto de partida do livro, o eixo do livro, é o mistério da sorte. Que eu vou fazer. é, eu adoro mistérios, sempre fui fascinado de mistérios de toda sorte. Lembro até quando era criança, 10, 12 anos, tinha a coleção Tesouros da Juventude, que eram 20 volumes, e cada um deles tinha um monte de informações, tinha trechos de livro, tinha informações científicas, era genial aquilo. E tinha uma parte de cada livro que chamava O Livro dos Porquês. Por que a chuva cai? Por que o fogo queima? As perguntas mais óbvias das mais complexas. Também entender a relação de consequência, né, das coisas. Então, isso foi espetacular para mim, para a minha vida inteira, e me despertou esse interesse pelo mistério. E aí eu comecei a estudar o mistério da sorte e rodei, cheirei, fucei e pesquisei e não fui a lugar nenhum, porque ninguém ousou formular uma explicação científica, mesmo delirante, bolsonariana, trumpiana, da sorte. Ninguém explica. É um fenômeno, né? E que, para mim, se juntou também ao fenômeno do transe místico, que foi onde, na verdade, começou esse interesse meu, que foi dar na sorte. Eu fui ao terreiro de Candomblé do Gantuá, em Salvador, levado pelo Gilberto Gil, e era uma festa de mãe menininha do Gantuá. Olha, outra sorte aí que eu conheci, convivi muito com a mãe menininha, e eu fiquei maravilhado com aquela festa e as pessoas, os tambores e os cantos, e ela como uma rainha ali, as pessoas ficam em volta e tem como um picadeiro, um terreiro no centro, e as filhas de santo, né, vão dançando por ali, dando a volta, até aí os cantos vão continuando e vai aumentando o ritmo dos tambores e pá! Uma das garotas ou duas das mulheres recebem um santo, quer dizer, se tornam possuídas por uma entidade. Então, mudam imediatamente, começam a dançar de um jeito, mudam completamente as feições, os gestos, tudo. Não são mais elas, são ali, como se diz, elas são o cavalo da entidade. Elas só recebem. Eu fiquei louco por esse mistério também e queria escrever uma história de um cara que está numa dor de corno monumental, Escreveu, né? desesperado. Oi? Acabei Escreveu. escrevendo, né? Mas isso foi antes do cara que foi a um terreiro desesperado, foi a um terreiro de candomblé para buscar alívio ali
da dor de corno e morria de medo de receber um santo sem querer. Na verdade, é uma coisa que não pode, não há, é raríssimo acontecer, não é uma, Às vezes nem é querendo vem, né? uma cerimônia religiosa de pessoas iniciadas. Então, aí comecei a conversar com mães de santo, filhas de santo, as iaôs que recebem as entidades, conversei com todo mundo, li, pesquisei tudo. Explicação zero, porque ninguém se lembra de absolutamente nada quando estava naquele transe místico. Então, o transe místico também, ninguém formulou uma explicação científica, neurológica, de qualquer religiosa que seja, de qualquer coisa. Religiosa, não, religiosa é a origem dela. Qualquer explicação científica ou acadêmica, nada explica esse transe místico. O transe místico, eu assisti também muitas vezes, quando ia nos domingos em Nova York, à Igreja Batista no Harlem, na Rua 125, uma igreja de negros. Muitas vezes só tinha eu de branco ali nos bancos da igreja, mas eram muito amigos, amigo desse reverendo lá. E lá também, na igreja do Harlem, às vezes começava, só que em vez dos tambores do candomblé, tinha o órgão lá do negão, arrasando coro de 30 vozes. Jesus, Jesus, vai naquele crescendo assim, e várias, geralmente senhorinhas ali, velhinhas das primeiras filas, pá, recebe um santo, sai dançando por ali, se contorcendo com trejeitos, muda, igualzinho eu assisti no terreiro do Gantuá. Aí eu fui conversar com o reverendo, que era um homem maravilhoso, né? Formado em teologia, formado em artes também. Eu falei, reverendo, eu já vi isso, não sei o quê, me diga, o que essas pessoas recebem aqui na igreja? Ele riu e falou, meu filho, é o Espírito Santo. Falei, tá bom, valeu, reverendo. Então, essa é a explicação do transe místico. Daí que eu fui levado à sorte, ao me interessar pela sorte, e achei que nada melhor para contar essa história que a minha própria história, que eu sempre me considerei um rapaz de sorte. Sempre disseram, Nelsinho nasceu com o cu para a lua. Na minha família, meus tios, meu pai dizia isso e tudo. E eu fui me imbuindo disso também ao longo da vida. E com mais velho agora, eu fui... Ih, saiu do ar aqui, não? Não, só para mostrar aqui a capa do livro. Tá. Então, vou... Tranquilo. E aí... Espera aí, que... Aí eu comecei para a minha própria história, né? Porque, olhando para trás, dos 76 anos de vida, eu vi que realmente eu fui um rapaz de sorte. O que não quer dizer que eu não tenha trabalhado feito um louco, que eu tenha uma produção que, quando eu olho, eu mesmo me assusto com o volume do que eu produzi, de crônicas de jornal, de colunas de televisão, de programas, mas são milhares e milhares. Poxa. Então, eu trabalhei muito e continuo trabalhando muito, que é o que me faz viver, é a minha gasolina, essa vontade de criar, de realizar, de me conectar com as pessoas. É isso que me mantém vivo. No livro tem nós somos apresentados também à sua família, né? Aos seus familiares, na verdade, desde o seu nascimento. Eu, aliás, até ia aproveitar e mostrar aqui algumas imagens. O primeiro nude Meu primeiro nude, olha primeiro como... nude do Nelson Mota. Primeiro significa que deve ter vários por aí circulando. Né? Primeiro e único. Primeiro e único, temos aqui um nude Olha lá, primeiro e único nude.
Você tinha o quê? Quantos meses aqui? Um ano, né, eu acho. Um E ano. olha, o que eu acho incrível é que já ali ao lado da máquina de Eu ia escrever, falar isso já do lado da máquina de escrever, né? essa máquina de escrever do meu pai, que era jornalista, com essa máquina de escrever, que Esse era a seu pai. marca Adler, eu me lembro, acho que era alemã, uma coisa pretinha assim, ele criou os filhos dele ali. E eu também, a máquina ficou para mim nos primeiros anos da minha vida jornalística, eu trabalhei nessa máquina Adler. O, o, Olha com Washington, é, grande Washington. exatamente. O Washington não pôde vir, mas mandou uma pergunta para você. Eu Sim, falei para ele que você tinha mandado uma pergunta para ele, só que não foi a tempo, então ele fez questão de mandar. E teve o tema sorte, né? E ele pergunta para você isso, olha. Pergunta para ele, né? Se ele considera também arriscar na sorte das loterias algo possível, ou se é apenas um jogo daquela palavra que você não gosta de falar o nome, começa com A e termina com R. Ou seja, sim. Loterias. loterias, casino, essas coisas. Olha, loteria eu jamais ganhei nada na minha vida, nem rifa de colégio, tudo que eu entrei assim, que era aparentemente uma grana mole, me dei mal. Achei que meu karma eu estaria condenado a só ganhar dinheiro trabalhando. Aliás, meu pai tinha uma máxima que eu botei no livro e usei na minha vida, quando falava, porra, pai, estou feliz, ganhei um dinheiro da minha música. Não diga ganhei um dinheiro, dinheiro não se ganha, se arranca. Então, isso aí é muito presente no livro todo. O meu pai é uma presença permanente no livro, né? Que tem essa frase que é marcante, eu até ia citá-la, você citou antes, mas que é muito curiosa, né? O arrancar dinheiro, né? Muda um pouco a visão, realmente, né? Não, e no Brasil, principalmente, onde as pessoas demoram a pagar, assim, onde o Estado demora a pagar, tudo atrasa, demora a pagar. E ele foi um advogado brilhante, né? Fez um escritório enorme, ele sempre dava assim, meu filho, nunca faça negócio com o Estado, a União ou o município. Nunca, nunca. Esse conselho ele dava, mas também nunca fiz nada com esse pessoal, porque o risco é fenomenal. A Vera, que é Portanto, minha a sócia na sorte empresa, a Vera, que é minha sócia na empresa e que é editora financeira, ela está aqui vendo e ela também tem essa regra também. Nunca, nunca tente não vender para o Estado. O Estado não gosta de pagar. É uma coisa que não, o Brasil herdou de o Estado Portugal. não gosta de pagar, porque uma situação de vantagem, né? Você vai fazer o quê? Né? Vai esperar, vai se aborrecer, vai ter que pagar uma propina para alguém liberar aquele dinheiro. Não vale a pena mesmo. O E, seu pai e tem outra frase que é maravilhosa, que é aquela que quem recebe mais ou quem recebeu mais tem que dar mais. Como é que é isso? isso é a epígrafe do livro, né? A grande motivação da minha vida, porque essa era a frase que ele repetia, era um mantra. Quem recebeu mais tem que dar mais. Por que também na origem? Quem recebeu mais inteligência, você não fez nada para receber a sua inteligência. Fez no DNA de fábrica, seu pai, você não fez nada, mérito nenhum em ser inteligente. Beleza. Eu sou linda, não fez nada por isso. Nada. Isso foi lhe emprestado. Então, pessoa que recebe mais, inclusive recebe mais sorte que as outras pessoas e tudo, tem que dar mais. É uma receita humanista ali de você levar a sua vida, que se fosse levada a sério por muita gente, mudaria muita coisa. Então, você sente essa. Se eu recebi mais, se eu nasci de classe média, branco, fui de bons colégios, tudo isso já é uma sorte
enorme num Brasil absurdo, com uma desigualdade absurda, né, que só piora. Então, eu tive uma vida de privilegiado. Então, a forma de eu retribuir isso foi produzindo, compartilhando as minhas descobertas e as minhas pesquisas, as minhas ideias com as pessoas. Eu, olhando para trás, vi que eu era sempre fui, desde que comecei a escrever coluna em jornal, com 22 anos, uma coluna diária. Então, o que eu fazia era curtir e compartilhar. Era um Facebook humano, curtir e compartilhar, só que eu não sabia. Então, eu usava a minha coluna de jornal para descobrir, para mostrar, dividir, compartilhar. Olha que cantor novo, maravilhoso, excepcional, se chama Tim Maia. Olha aqui, é o novo disco do Roberto Carlos, teve mudanças grandes, a nova banda na praça, a Blitz. Então, isso aí eu estava curtindo e compartilhando. Eu fiz isso durante anos e anos, tanto no jornal como na televisão, na TV Globo, onde eu apresentei o primeiro programa de rock da TV brasileira, o Sábado Som, rock internacional, eu digo. Teve a coluna também do Jornal Hoje, que era diária também, né? Sim. Também tinha essa pegada, né, de compartilhar o que se via compartilhar, era o isso. YouTube, a sua coluna na televisão era o YouTube da época, porque era o YouTube da época. Não tinha acesso a nada. E a minha coluna de jornal era o Facebook. Isso aqui era você, quando apresentava a coluna do Jornal Hoje. Foi assim que eu te conheci, vendo televisão. Mais exatamente, eu me lembro, a primeira vez que eu me lembro de ver você na TV, no Jornal Hoje, Nelson, você estava de cabeça para baixo. Na verdade, o aparelho de TV estava para consertar e estava de cabeça para baixo. Eu, muito pequenininho, fiquei lá assistindo a sua coluna. Achando muito que era uma bossa, uma onda. Olha, eu há 1 milhão, milhões de fios de cabelo atrás. Exatamente. Você tinha essa máxima também, né, que seu pai também disse, tem a ver com isso, que é a história de fale bem das pessoas pelas costas delas, né? Isso ele gostava de gostar, né? Ele tinha interesse pela pessoa, pelo ser humano, ele não tinha preconceito, ele gostava de gente assim. E no caso dele, isso foi instintivo, né, pela natureza dele, ele realmente simpatizava com a gente, procurava alguma coisa para gostar nas pessoas, e era um homem de uma simpatia irradiante, que todo mundo ficava ali cativado com ele. Foi meu mestre, é claro, né? Você tinha uma coisa curiosa, né? O pai gostava de gostar. Quando eu via tudo que funcionava em ele, me falou assim, era sempre a propósito de alguma coisa, o que eu tinha brigado com não sei quem, tinha esculhambado, alguma coisa assim. Não seja burro, é uma das frases que ele mais falou na vida. Não seja burro. O que custa você elogiar as pessoas pelas costas, falar bem delas, tantas pessoas que você realmente tem simpatia, então fale isso pelas costas dela, e mesmo por pessoas que você não tem, não custa nada. Você, falando do Geraldão, beleza, grande figura. O que custa isso? Não é nada. O Geraldão um dia vai saber, ele é presidente da firma que vai estar negociando com você, um amigo, um projeto. A vida é isso, né? Então, eu também adoto essa norma de elogiar pelas costas, né, profusamente, porque tenho prazer nisso e porque realmente tem muitas pessoas que eu gosto, que eu fui colecionando ao longo da vida, umas com mais convivência, outras com menos, uns que vão e voltam, mas muitas e muitas, de várias gerações. Então, estou sempre em contato com essas pessoas. Aliás, quando eu fui pesquisar imagens para essa conversa, né, coloquei Nelson Motta no Google Images, né,
era impressionante a quantidade de fotografias sua abraçando alguém, né? Ou sendo abraçado, também tinha isso, ou sendo abraçado, né? E sendo que ou estava abraçando ou sendo... O Tiete Master. Não, mas é uma curiosidade, ou seja, se 90% eram fotos em que essa afetividade, ou sua para Olha, com o mundo, o mundo para com você estava presente. Isso, além de olha, sorte, é trabalho, né? é trabalho, é consciência e um exercício de humildade também, que meu pai recomendava sempre, nos momentos ali de muito se sentindo um exercício de humildade, porque tudo está por um fio, pode mudar, como mudou para o bom, pode mudar para ruim. Então, encare o sucesso com uma certa humildade também. Então, isso era um conselho dele. Agora, se eu recebi muita coisa de graça, né? A minha inteligência, a sensibilidade, as qualidades eventuais que me permitiram construir uma carreira e ganhar uma vida, essas que vieram de fábrica são essas daí. As que eu desenvolvi são outras. Essa foi um conselho do meu pai, mas foi uma outra, posso dizer, quase uma arte que eu desenvolvi, uma arte de falar bem. E você não vai encontrar ninguém que vai me chamar de puxa-saco e baba-ovo. Nunca fiz isso na vida. Então, é outra coisa, né? Então, eu também gosto, em princípio, gosto das pessoas. Tem pessoas que certamente me detestam porque eu detesto o Bolsonaro, porque eu gosto da Anitta, por coisas totalmente estúpidas, que não tem nada a ver com as qualidades humanas básicas de uma pessoa, de caráter, de confiabilidade, ou de talento, ou de mesmo humildade, né? Você já foi cancelado alguma vez agora na internet? Já te cancelaram? Eu acho que não, mas eu acho que eu fui muito esculhambado, não agora, mas, bom, ser esculhambado por bolsonarista é uma É um elogio, condecoração, né? né? É um prêmio. Mas eu nem vejo, não vou perder meu tempo com isso. Mas, quando já tem uns mais de 2 anos, eu escrevi uma coluna no jornal sobre a Anitta. Precisamos falar de Anitta, porque a música, a grande música brasileira, ignorava a Anitta, falava mal, dizia que a Anitta cantava com a bunda, que aquilo era uma música de favelado, funk. E eu escrevi uma coluna mostrando todas as qualidades Aí você da fala, Anitta. O Caetano e o Gil não são idiotas. Você acha que eles seriam idiotas de chamar a Anitta para cantar com eles? Eles podiam chamar quem eles quisessem na abertura das Olimpíadas de 2016. Eles chamaram a Anitta. É claro, o Caetano, o óbvio seria o Ivete Sangalo, uma Daniela Mercury, aquele Brasil folclórico ali, mais da dança, de tal. E o Gil e o Caetano insistiram na Anitta. O Comitê Olímpico Brasileiro não queria de jeito nenhum, que ela era uma fanqueira, cafajeste, parecia de peito de fora, uma coisa horrorosa. E então foi muito mais interessante. O Caetano falou: de velho basta nós, vamos chamar uma coisa da juventude brasileira. Era a Anitta, com 23 anos, cantando Sandália de Prata, um grande clássico da música brasileira, tão bem como qualquer grande cantora brasileira do momento. Cantou ali à altura do Gil e Caetano, discreta, afinada, totalmente perfeita. Então, isso foi uma das coisas que falei. Onde é que se viu uma artista brasileira ter tanto sucesso no exterior? Isso jamais foi sonhado desde o tempo de Carmen Miranda. ela estava cantando agora para o Joe Biden, né? Na posse dele.
Oi? A Anitta cantou para o João Biden na posse dele. Sim, a Anitta cantou na passagem do ano, no Times Square, a Anitta cantou no Royal Albert Hall, a Anitta cantou no Madison Square Garden. Isso não, ninguém consegue enganar tanta gente durante tanto tempo. Não é possível. Então, é que essa gente avalia também a Anitta por critérios analógicos. A Anitta é uma cantora digital, eu digo no sentido de era digital, em que a música virou apenas um acessório da imagem. É muito controverso, há muitas opiniões diferentes, mas, no mínimo, a música, que era absoluta, passou a dividir com a imagem. Estamos na civilização do audiovisual. Então, isso mudou completamente os critérios de avaliação. Hoje, você tem que avaliar um cantor, não é? Imagina, você não pode avaliar um cantor hoje pelos critérios das grandes vozes da Rádio Nacional ou pelas grandes vozes da MPB, dos festivais. Isso são outros parâmetros, é outro tempo. Então, a pessoa que tem essas qualidades vocais, né? Essas qualidades. Então, a Anitta tem tudo isso. A Anitta tem ritmo, tem afinação, tem musicalidade. É uma cantora moderna. Então, metade do assunto, no caso da Anitta, mais da metade, são os clipes, é o visual. Essa mulher é tão louca que ela prometeu fazer 4 clipes seguidos em 4 meses, e fez os 4 e estourou os 4, um em inglês, uma bossa nova em inglês, um em espanhol, um em português. Anitta, também ela canta e fala inglês e espanhol perfeitamente, que é um requisito mínimo para ir ao mercado internacional e que poucos artistas brasileiros têm a fluência de línguas que a Anitta tem. Uma das grandes emoções que eu tive com a música brasileira foi no Rock in Rio, Lisboa. Foi em 2015 que a Anitta cantou? Não. É possível, é possível. Acho que 16, whatever. Quando eu vi, não vi ao vivo, vi aqui do Rio de Janeiro, quando vi aquele palco e a Anitta como uma Carmen Miranda de Dolce Gabbana, com um corpo de baile que tinha gente gorda, magra, preto, gay, barrigudo, gostosérrimo, tinha de tudo, aquela diversidade, o pique da Anitta, o pancadão do funk, que é único, não é o funk americano, é o funk carioca, do tamborzão, daquele pancadão do funk. Como dizem, é som de preto, de favelado, mas quando toca, ninguém fica parado. Isso quando eu vi a Anitta, aquela imagem, quase chorei, né? Porque me veio toda essa mistura, ela Carmen Miranda, e mais Dolce Gabbana ao mesmo tempo. Era meio fantasiada, era uma visão Dolce Gabbana da Carmen Miranda. Aquilo passou na minha frente ali, décadas de música brasileira, para chegar num alto grau de popularidade. Ela Assim, sabe que você está falando bem dela agora, nesse momento. talvez nós ficamos amigos depois disso, porque ela é uma pessoa, você pode imaginar, ela é uma pessoa Curiosíssima. interessantíssima, né? Interessantíssima, muito divertida, engraçada, fala tudo na lata. E então acabamos ficando amigos, mas eu arranjei alguns inimigos por causa da minha adesão à Anitta. Foi como se eu tivesse sido cooptado pelo governo, ou por uma coisa pior. E a pessoa perguntava assim: ela te comprou? Quanto é que ela está te pagando? Como se essas coisas que falasse da Anitta, que era jabá, deve ser de gente que está acostumada a receber jabá por outras coisas. Então, eu nunca fui tão criticado, esculhambado na minha vida como nessa ocasião.
você veja como a estupidez humana, ao contrário da inteligência, não tem limites. Não tem limites. Pessoas que tratam a Anitta, não. Se você não gosta da Anitta, paciência, tem milhares de outros para você ouvir. Não ouça. Mas essa coisa é meio cíclica. É um ímpeto autoritário para essa gente que, se pudesse, proibiria a Anitta. Como, por exemplo, É você que isso, trabalhou entendeu? a produzir aquele disco da Elis, a Elis também estava meio cancelada, né? Então, né, em termos de estilo, Bem chamuscada ali, né? hoje em dia seria cancelado, seria mais ou menos. Falava queimou o filme, né? É. E em termos de Estava um repertório filme também precisava de um queimado. estilo diferente, né? E você foi lá e ajudou a produzir esse momento. É, É uma cobrança muito grande dos artistas não poderem ser diferentes de alguma norma, né? isso, a música brasileira teve várias fases dessa radicalidade que é de uma estupidez comparável ao talento das pessoas. Meu Deus do céu, as brigas de Jovem Guarda contra a MPB, parecia uma guerra. Isso um pouco era estimulado pela TV Record, que tinha tanto a Jovem Guarda como a MPB. E, nesse tempo, todos os contratos eram exclusivos, ninguém podia cantar em outra televisão. Então, tinha essas brigas, né, ridículas, então as pessoas chamavam a MPB da verdadeira música brasileira, e a chamar Jovem Guarda era música jovem. E eu não entendia por que a música brasileira não poderia ser jovem e brasileira ao mesmo tempo. Era de uma estupidez, né, sem limites. Vocês sabem, virou uma lenda até internacional que no Brasil, em 1968, houve uma passeata de protesto, não contra a ditadura, como houve várias, inclusive a famosa do 100 mil, uma passeata contra a guitarra elétrica, porque juntaram É. 300, Com a 400 presença pessoas de em São Gilberto Paulo, Gil, de Elis com a Regina, presença de Gilberto Gil, de Elis Regina, de Geraldo Vandré, de Jair Rodrigues, com cartazes contra a guitarra, que era um instrumento de dominação yankee, que era um coisa instrumento do cafona, né? imperialismo cultural. Imagine o descalabro disso, né? Uma campanha contra a guitarra, contra um instrumento que existia desde 1947, né? Depois, 2 décadas depois, então já teve coisas patéticas, né? Nessa essa forma, né? A divisão entre música brega e música chique no Brasil, isso tudo reflete esse esse conflito de classes, né? em que a classe dominante debocha do gosto das classes populares. Isso é uma característica brasileira nojenta, mas ainda nosso vai passar muito tempo que isso mude de uma forma substantiva, né? Tem uma elite que quer impor o seu gosto, né? Como o Partido Comunista Soviético queria impor o seu gosto ao povo, como você soubesse o que o povo quer, o que o povo precisa, falar em nome do povo. Meu Deus do céu, eu fico louco com essas coisas. Ô, Nelson, tem um povo aqui querendo fazer pergunta para você. Tem uma hora que a gente abre aqui. Então, quem quiser fazer pergunta pode ser agora. Lembre-se só daquela regra. As perguntas devem ser curtas e terminar com uma interrogação, ok? Bom, Então, então o Daniel da Hora, por exemplo, mandou aqui uma pergunta. Quer fazer, Daniel? Sobre dízimo, se o som já tá funcionando. Você consegue abrir o som? Ou preciso fazer alguma coisa? Acho que Sim. consegue. Consegue, então. Boa tarde aí, Nelson. oi, tudo bem, Daniel? Tudo bom. Nelson, falando sobre essa contemporaneidade, né, da música brasileira, você falou da Anitta, que é muito, muito do momento, mas eu queria saber da tua visão quando você viu o Chico Science, Nação Zumbi, aquele movimento todo tem o quê? Uns 25 anos já, né? Aquilo te marcou também? Como é que foi aquilo?
aquilo eu vi muito pouco daquilo. Na verdade, eu só vi um show do Chico Science e foi no Central Park, em Nova York, Isso num foi show icônico, de né? verão. Ele abriu o show para o Gilberto Gil. Foi a única vez que eu morei em Nova York durante praticamente toda a carreira do Chico. E aí que eu conheci ele pessoalmente, assisti um show fabuloso, e eu acompanhei ele de longe, só por discos e um ou outro vídeo ali durante a breve carreira dele, mas, sem dúvida, eu acho que é o artista, um dos artistas mais marcantes dessa década de 90, que é uma década fenomenal da música brasileira, que muitas vezes depreciada, mas meu Deus, é uma década que teve aparecimento da Marisa Monte, do Ed Mota, da Cássia Eller, da Adriana Calcanhoto, de tantos artistas maravilhosos que acabou se tornando uma década importante na música brasileira e de grandes transformações também. Mas O que é? Eu esqueci, fui viajando nessa. Qual é a interrogação mesmo? Não era essa. Era essa mesmo. Você respondeu. Porque eu fui viajando aqui, então, de vez em quando tem que me parar, hein? Não, estou tranquilo. Mais alguma pergunta? O Iviliano, você quer perguntar? Sempre quer perguntar alguma coisa? Tem que pôr o áudio, Rui. Tem que pôr o áudio. Áudio. Eu sou chato, né? Sempre tem uma pergunta. Ô, Nelson, tudo bem? Como é que vai? Tudo bom? Não sei se você vai se lembrar, mas você deu uma palestra para uma novela que eu escrevi para a Globo, Bubugi. Você foi falar sobre o Rio de Janeiro nos anos 70. Foi muito legal. Foi bem bacana mesmo. A minha pergunta é o seguinte, Nelson, para nós criativos, hoje há uma imensa dificuldade, que o mundo está fundamentalista, chato e careta. Isso é um fato, né? Antigamente, o alto era o girafa, o gordo era o baleia. Hoje, você não pode ir por esse caminho. Então, como é que você vê o teu trabalho? Isso, de alguma maneira, é uma preocupação que você tem também, ou você simplesmente cagou para esse fundamentalismo? Olha, eu acho muito chato, bastante chato. Isso é claro que nós estamos num momento de revisão desses conceitos básicos, mas isso é uma coisa que está em movimento ainda. Olha, eu desde o dia da eleição americana, da vitória do Biden, que falei para minha mulher todo dia, ela mora em Brasília e mandando já abrir o dia com e-mail, dias de glória. Aí, no dia seguinte, a aprovação do Bolsonaro caiu para 25%, dias de glória. Começaram a acontecer várias coisas em outros lugares, e essa mudança de espírito americano, essa desarmada no espírito americano, isso vai ajudar muito. A influência americana no mundo é fundamental, né? Todos os aspectos racistas, escrotos, sexistas do Trump. O Trump tem todos os defeitos, né? Eu não consigo encontrar um que ele não tenha, né? Nessa parte, o desprezo absoluto que ele tem pelo ser humano em geral, assim como o Bolsonaro, o seu cão de guarda que está lá agora latindo sozinho, lá na casinha no fundo do quintal, está abandonado. O dono foi embora, não adianta latir I love you, I love you. Ele está desabando também. Isso não é por acaso. Eu acho que se pode discutir com mais civilidade esses conceitos, em vez de ser aquela Bíblia, aquela fatwa, aquela ordem de morte dos muçulmanos que deram contra o Salman Rushdie. Esse tipo de coisa é coisa de um temperamento autoritário. Sempre na raiz disso está um temperamento autoritário que quer proibir as pessoas de alguma coisa.
que os incomoda de uma maneira ou de outra. É evidente que o racismo, a luta contra o racismo, só começou, né? É uma luta muito longa agora e que tem avançado. Aí, se é a custa de politicamente correto ou não, eu estou cagando, porque desde que a coisa evolua ali, puxada pelos pretos americanos, que, para mim, são um dos maiores fenômenos do nosso tempo. Qual é um desses fenômenos? O preto americano, que são só 12% da população, barulho que os caras fazem, talento que os caras têm, a originalidade, como eles estão impondo a cultura deles, os valores deles, estão no poder, né? Estão ganhando poder com talento, com esforço, com tudo. Então, porra, o racismo é um dos temas que, para mim, sempre foi dos mais odiosos. Sempre lutei contra isso desde a infância, porque o meu maior amigo da vida toda, que foi até ele morrer há poucos anos atrás, era o Dom Pepe, um DJ preto, filho da cozinheira do juiz, que era meu vizinho na infância. Foi meu amigo a vida inteira, meu maior amigo, meu brother. Não é? Então, através dele, eu vi muito como as pessoas sofriam o racismo e também batalhei o mais que eu pude, né? Por isso. Feminismo também. Eu venho combatendo os excessos feministas desde a Betty Friedan, convivendo com os excessos e os acertos feministas. Eu sou feminista. Eu me digo feministo, porque a Dilma não pode se dizer presidenta, então eu sou feminista. Questão de gênero, porque eu tenho 3 filhas, é a primeira das razões. Então, eu quero o melhor para as minhas filhas mulheres. Eu nunca vou fazer para as filhas dos outros do que eu não quero que façam para as minhas filhas. Se essa regra fosse observada, a gente teria muito menos agressões e de toda forma, mulheres, não só físicas, verbais, como no trabalho, as injustiças, as desconfianças, tudo. Eu sempre confiei até mais em mulher para certas funções, que elas são mais aptas do que os homens. Acho que na política até as mulheres são menos corruptas que os homens. É estranho isso, mas talvez porque elas são menos ainda a dividir o poder, mas quando entra ali naquele parlamento, naquela roda política, todo mundo se transforma, né? Bom, então essas discussões, 2 principais, de gênero e de racismo, nessas daí a gente tem que aturar um pouco e ignorar os excessos. Eu acho que essa discussão também está no início, porque as pessoas também já estão notando que não faz o menor sentido você não ler mais o Woody Allen, nem ver filmes dele, porque houve uma acusação nunca provada que ele teria molestado a filha menor, uma acusação abjeta, porque não é aprovada. Quer dizer, você vai castigar, você não está castigando o Woody Allen, está castigando o público, está castigando a gente, porra. Eu prefiro ver o Woody Allen duvidoso, meio incorreto, do que 1 milhão de corretos sem talento. Sem talento e sem nada para dizer. A Luísa Jeremias, que também é jornalista portuguesa, que está aqui, quer fazer uma pergunta, a última pergunta da audiência. Luísa. Oi, Nelson, tudo bem? Então, a gente se conheceu faz uns anos aqui em Lisboa. Eu te entrevistei. Então, para te dizer só uma coisa, elencando aqui com o papo do Rui, que no meio disso você é muito afortunado de estar vivendo no Brasil, onde tem essa liberdade de falar preto, branco, crioulo, amarelo, gorda, feia, o que tem na cabeça, porque aqui na Europa está bem mais complicado. Mas então, chegando na pergunta. Estamos em pandemia. O que é que você sente falta? O que é que você tem vontade de fazer? O que é que está bagunçando essa cabeça agora?
Olha, a pandemia foi muito benéfica para mim, porque foi na pandemia que eu escrevi o meu livro De Cu para a Lua, que tem 500 páginas, né? E, graças a Deus, é talvez o meu maior sucesso literário, né? Porque está indo fabulosamente bem no Brasil, e eu tenho boas notícias de Portugal também, da Livraria da Travessa. E então eu tive esse benefício, eu tive o isolamento e a tranquilidade que eu precisava para escrever esse livro. Então, nesse momento, foi lucrativo. O que eu senti mais falta? Bom, eu moro com o meu neto, que cuida de tudo para mim, é um anjo, sabe, ele vai na rua, alguma coisa, ele me protege, né? E tem uma cozinheira maravilhosa que está comigo há 33 anos, que é a verdadeira mulher da minha vida, que passou por várias esposas. Essa mulher é imprescindível na minha vida. Então, eu estou comendo muito, passei comendo muito bem, olhando a praia aqui de Ipanema, já é um consolo, né? E trabalhando na coisa que eu gosto. Então, não tive muito a reclamar. O que eu senti mais falta é que minha mulher mora em Brasília. E, normalmente, a nossa vida é um fim de semana assim ou não, ela passa 3 dias aqui, ou eu passo 3 dias lá, e a gente faz umas viagens mais longas, ou para a Europa, ou pelo Brasil. Essa é a nossa vida conjugal, a proposta é uma sucessão de luas de mel. Essa é a ideia que a geografia nos impôs. Então, eu sinto falta dela, mais perto, porque teve que passar uns 3, 4 meses isolado em Brasília, eu isolado aqui, então isso foi dolorido. E as minhas 2 filhas que moram em Lisboa, eu acho que a Nina está aí até assistindo, eu acho que tem que vir. A Esperança está, com certeza, e a Nina esteve. Eu estou aqui, Esperança! Olha, Esperança, meu amor, minhas filhas... Nina também! A nossa tiveram... pergunta é como é que você consegue viver longe das suas filhas? Interrogação, hein, Edson? As filhas também tiveram aqui. Essa foi a vantagem, porque a Esperança pôde ficar... Quanto tempo, filha? 1 mês? 1 ano? 1 mês e meio? 2 meses. 2 meses aqui comigo. Comigo quer dizer aqui em casa, debaixo da minha asa mesmo, como eu gosto. E a Nina também. Então, isso amenizou bastante. Foi triste quando elas voltaram para Lisboa, mas adoçaram... Pode ver que a Esperança ainda para nascer. E aí também, agora eu tenho um bisneto que vem aqui também, que é o filho do meu neto, Joaquim, meu bisneto Rafael, que o Joaquim traz ele aqui de vez em quando, que é uma esperança para mim, um garoto de 1 ano e meio, correndo pela casa. Isso é uma alegria enorme. Eu estou esperançoso com o progresso da ciência, né? Eu acho que a gente já está passando, está meio saindo da turbulência com soluções racionais, vacinas. Isso vai levar algum tempo, vai exigir paciência e disciplina, né? Que não são características brasileiras, longe disso. Aqui, como sempre, nós vamos ser dos últimos, né? Não é por acaso que o Brasil foi o último país do mundo a abolir a escravidão. Foi o último, quando não tinha mais jeito, e ainda na última hora ainda tentaram adiar mais um pouquinho, sempre eles querem adiar ou dividir em etapas. É característica brasileira de procrastinação permanente. Nós estamos vivendo uma fase aguda disso, de alta incompetência governamental, que custa 210 mil mortos, que são ignorados todo dia por criaturas do pântano, né? Que você não sabe de onde saíram, né? Que estão ali falando barbaridades. O ministro da Saúde
é um general da ativa, da tropa, que não entende porra nenhuma de saúde, e se descobriu também que ele não entende porra nenhuma de nada. O cara foi apresentado como um especialista em logística. Logística, meu Deus, é tudo que falta. As vacinas não vão chegar a tempo, não chegaram a tempo. A distribuição é caótica. Se ele for assim em logística, se o Brasil declarar guerra à Guiana inglesa, vai levar uma coça, porque o cara é uma besta em qualquer disciplina e é o responsável pela sobrevivência de 200 milhões de brasileiros. Triste pra cacete isso. Última pergunta aqui da audiência, o Fred quer fazer uma pergunta, e é a última, depois a gente tem que fechar. Fred? Diga, Fred. O Fred Oi, mandou... Nelson, tudo bem? Embora. Não, está aí. É porque eu assisti um bate-papo contigo aqui em Belo Horizonte há alguns anos atrás, e você falou uma coisa sobre os tempos modernos que foi muito interessante. Você falou que nunca foi tão fácil gravar alguma coisa, mas tão difícil conseguir coisa boa, né? Eu queria saber se você continua com essa ideia, com essa percepção. Isso é um raciocínio, eu diria, quase matemático, porque quanto mais fácil ficou gravar, produzir em casa, num estúdiozinho, no seu banheiro, ali todo mundo pode produzir, ficou muito mais difícil as coisas boas se destacarem no meio dessa nuvem de barulho. Então, o que acontece é isso. Não é que se deixou de fazer coisas boas. Coisas boas eram muito mais facilmente identificáveis quando havia muito menos produção. Era fácil você... Agora, com o volume... Bom, no que eu comecei a dar essa resposta, já milhares de músicas foram subidas na internet, né? Nesse períodozinho dessa resposta. Então, quanto mais essa oferta inacreditável, eu vejo como uma nebulosa, sim, uma nebulosa de ruídos, de barulhos, onde tem músicas ali dentro também, mas fica mais difícil você encontrar as músicas no meio daquele barulhão, você vê uma... Então, mas tem, eu asseguro que tem, e sempre terá, porque está nascendo, se quiserem falar na música brasileira, tem muita gente jovem, o Tim Bernardes, o Terno, esse neto do Chico Buarque, do Carlinhos Brown, fenômeno, garoto, Chiquinho Brown, esperançoso com as novas gerações, assim. E as velhas gerações estão lá, os velhos estão brilhando, produzindo, influentes, liderando, Caetano, Gil, Chico. Eu me orgulho muito e tenho uma puta sorte de pertencer a essa geração maravilhosa, né? Aliás, o Caetano fez uma sitcom familiar, né? Com aquela brincadeira da live, não da live, com a Paula Lavigne, que é uma sitcom diária, feito maravilhoso, assim, só mesmo alguém muito criativo consegue naturalmente fazer aquilo, né? Foi um sitcom maravilhoso e houve no campo humano, assim, do contato, houve muita coisa boa durante a quarentena aqui, os nossos humoristas, o Marcelo Adnet, o Fábio Porchat, eles foram uma luz nas trevas, eles fizeram a gente rir muito, e principalmente a gente rir das pessoas que são responsáveis por esse estado em que a gente deveria estar chorando, e que a gente está chorando, porque o humor tem uma capacidade de agressão, o humor pode ser muito mais contundente, uma piada pode ser tão mais devastadora que 10 discursos políticos. E é o que esses humoristas fazem.
o que o Bolsonaro é ridicularizado pelo Marcelo Adnet, as imitações, o grotesco dele, fica mais acentuado pela caricatura, e as ideias do Porchat, as críticas, as pessoas que vão ao programa dele, o Gregório do Vivier, os humoristas têm brilhado também, são uma grande resistência a esse protofascismo que se vê no Brasil, onde nem se sabe direito o que é fascismo. Pessoas chamam de fascista qualquer um que não concorda com ele. Pronto. Tem um fascista, que é o caso do Bolsonaro. Tem um fascista, que é o caso do Bolsonaro. Bolsonaro, a gente vive uma república hereditária, né? Porque com esses filhos, né? É uma coisa de louco, são bandidos mesmo. Esse homem está esculachando com o judiciário brasileiro, desmoralizando o judiciário e tudo para salvar esse marginal desse filho dele, um ladrão, que está tudo provado em várias esferas. E o Bolsonaro faz... Eu não duvido que ele seria capaz de incitar uma guerra civil para salvar esses 3 vagabundos. Tá bom. Ô, Vinelson, muito obrigado pela eu tenho prazer. Excelente conversa. Eu ficava até o Natal aqui, mas um beijo. Posso mandar um beijo para as filhas? Especial? Pode mandar. Minhas meninas, desculpe, o papai está de barba, né? Elas devem ter achado horrível, que nunca viram assim. A minha mulher tem razão. Náufrago, mendigo, náufrago ou desleixado. Eu sou os 3. Beijo. Vou fazer a barba agora. Para quem ficou curioso de ler o livro do Nelson e está aqui na Europa, é fácil, super fácil. Você vai na loja da Amazon.com.br, baixa o Kindle, no mesmo segundo você pode ler no seu telemóvel, pode ler no seu computador, vale muito a pena. E na Travessa Lisboa também. Até nem fisicamente está lá o objeto físico. Então, bem. Está indo muito bem. Então, eu vou lá, depois tem 1000 exemplares e depois peço para que se autografe. Eu queria terminar só aqui, mostrando aqui uma fotografia, que está no livro também, mas acho que essa foto foi feita para ser partilhada hoje aqui no final dessa sessão, que é justamente essa aqui. Temos aqui o nosso convidado, Feliz da Vida, com Lisboa. Olha só aonde eu estou. Eu estou na varanda do apartamento dos meus queridíssimos Zé Antônio e Anabela. É uma cobertura ali no Príncipe Real, que a gente chama até a praia, porque no verão a gente vai tomar sol. Ali é um terraço que você vê Lisboa inteira. E é uma das minhas vistas favoritas, nos meus lugares favoritos. Eu estou aí, olha a cara de felicidade e Lisboa ao fundo. E ele também escreveu uma coisa linda sobre Lisboa, que eu vou ler só um pedacinho aqui, se Nelson me permite, mas é de uma letra de um fadinho que ele escreveu para musicar uma melodia de Ivan Lins, só para ser cantado por Cuca Roseta, né? Ou seja, pouca coisa, né? Muito pouca coisa. E ele diz aqui isso aqui, ó: cada pedra da calçada na cidade ensolarada faz voltar atrás, lembrar de nós. Cada dia que se passa nessas ruas, nessas praças, traz a tua voz a me chamar. Barcos pelo rio, rumo a oceanos, tantos desenganos. Volto mais uma vez ao lugar onde a felicidade me achou, onde senti o gosto do amor, nesse becos e vielas. Essas flores das janelas são mais belas só para te lembrar. Nas esquinas e colinas, nos castelos e nas catedrais, ao pé do cais, nós 2. Nelson Mota e Lisboa. Para aquecer a vossa tarde. Fiquei até arrepiado, meu. Você viu o português ao pé do cais, né? Viu como o meu português lusitano tá bom? Olha, palmas virtuais, muitas palmas virtuais.
Seu Nelson, quando vier a Lisboa, lhe devo mais uma vez um jantar no Bairro Alto. Faz muito tempo que fomos lá uma vez. A minha já está escalado com a minha mulher. A nossa primeira viagem internacional é absolutamente Lisboa, né? Isso tá certo. Com direito a tudo que tem direito, porque tem muito direito. E recomendo a leitura do livro, que é muito boa também. Tá? Obrigado. Tá bom. Muito obrigado. Tá? Abraço. Abraço.